Então, esse aqui é mais ou menos o processo. A gente tem a principal atividade, que é a escolha do material. A gente tem todas as entradas possíveis que a gente vai analisar e a gente tem as saídas possíveis que quem vai utilizar aqui vai ser o pessoal que está efetivamente construindo. Então, eu tenho a parte de projeto, eu tenho a parte de fabricação, montagem, teste, até chegar no meu cliente que vai operar. E como é que são essas saídas? Aí a gente vem, por exemplo, num desenho aqui de fabricação, pode ser simplesmente uma ASTM A105 para flanges, ou um ASTM A106, por exemplo, para tubos. Óbvio que quando eu tenho uma especificação, dentro daquela especificação, e aí a gente tem que entender o que é especificação, né? A especificação, você está especificando características do material. Que características são essas? Todas as que são importantes para atender aquela norma, tá? Então, por exemplo, um ASTM A36, ele já vai me dar os limites de composição química, já vai me dar quais são as propriedades mecânicas requeridas, e como o ASTM A36 ele é um material mais simples, ele, por exemplo, ele não vai ter um requisito de Charpy. Por quê? Porque esse material ele não é um material onde a especificação diga que ele é serviço em baixa temperatura ou alguma coisa disso. Então, você não vai ter essa propriedade. Ou seja, a especificação traz nela as características que você tem que atender, e quem tem que saber essas características, se essa peça aqui precisa de Charpy ou não precisa de Charpy, por exemplo, tenacidade, é o projetista. Então, quando o projetista definir que você vai usar um A36, é porque você não precisa ter tenacidade. Observa, não precisar ter tenacidade não quer dizer que a tua peça possa cair no chão e quebrar. Mas, se você seguir a composição química que está definida aqui e o método de fabricação que ele vai te dizer, ele não vai cair no chão e quebrar, entendeu? A menos que ele sofra algum outro tipo de problema durante a fabricação. Então, assim, essa é uma coisa importante, porque vocês vão ver que dentro da seleção de materiais também vem algo que é você ter fornecedores confiáveis. Apesar da gente pensar assim, poxa, mas isso aí é uma coisa de qualidade, né? A qualidade está ligada na fabricação, mas, na verdade, está ligado com, lá atrás, você precisar assegurar a integridade. Você vai criando um histórico de fornecimento. Aliás, isso é um sistema de qualidade. O sistema de qualidade prevê isso, que quando você vai melhorando o seu histórico de fornecimento, você vai botando menos requisitos para o camarada, né? Porque você sabe que ele está entendendo o que você precisa. Se eu sou um fornecedor confiável, por favor, me trate bem, entendeu? Não é assim, então vou botar o preço lá em cima. Não é isso, não. Vamos ter um diálogo, uma comunicação maior, porque muitas vezes esse fornecimento pode estar vindo com alguma carência. Por isso que numa área nuclear é difícil ter a carência, porque como você falou, você vai colocando tantos requisitos que o fornecedor vai saber exatamente o que você precisa. Isso aí é importante, né? Muitas vezes você tem toda uma especificação do material, aí chega alguém que não tem nenhum conhecimento específico e aprova um requisito só porque parece que não tem importância, né? Então, é muito importante isso também, você fazer análise crítica e colocar pessoas que têm a devida competência para poder julgar alternativas. Que alternativa, né? Se você julgar aqui ainda, né? Se você souber as disponibilidades, você vai estar bem melhor do que se você tiver que julgar aqui, né? Na hora que você está fabricando e montando, e o camarada, mandei um negócio que está foi quase a sua especificação. Porque tem coisas que não fazem diferença, mas tem coisas que fazem diferença. Não prescindir de requisitos importantes por causa do custo. Então, voltando aqui para as nossas saídas, a gente tem aqui uma saída bem simples. É bem simples, mas é importante entender o seguinte, isso aqui
é uma especificação. É de um material simples, mas é uma especificação. Quando a gente abre um desenho e olha 1020, 1045, isso não é uma especificação. 1020 ou 1045 é uma classificação por composição química, não traz nenhum tipo de propriedade, não traz nenhum tipo de fabricação. Então, por favor, temos uma especificação, é simples, mas é uma especificação, tá? Ao mesmo tempo como a gente pode ter uma especificação no material que é simples assim, a gente pode ter que fazer uma especificação. A gente pode ter que precisar montar uma especificação. Por exemplo, esse material aqui, que tem uma classe de resistência 80 KSI, é um 4130, por exemplo. Mas eu estou pedindo um 4130 que vai ter que atender diversas normas, que vai ser feito para usar num ambiente com H2S, por exemplo. Aqui você tem uma especificação, que é uma especificação para aquisição de um material que tem um tratamento térmico, então você vai dizer, eu tenho que normalizar antes de temperar e revelir, porque eu quero um material de estrutura refinada antes de fazer o material ser temperado, eu vou sair de uma estrutura austenítica de grão refinado. Então, eu aplico uma normalização prévia, depois eu vou tratar numa faixa de temperaturas de revelimento, que é para atender a norma. Então, você tem várias normas sendo atendidas, você tem várias características e, inclusive, a certificação. Então, por exemplo, quando você vai comprar o material, você também quer dizer para o camarada, olha, você vai me dizer da onde vem esse aço. Qual é a siderúrgica que te forneceu esse aço? Principalmente quando você entra num distribuidor. Porque o distribuidor, ora te dá o aço de uma procedência, ora te dá de outra. E aí ele vai dar um certificado dele, que não fabrica aço, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, e inclusive numa especificação, talvez você precise colocar todas as certificações que você quer receber, porque dentro daquele histórico você vai saber o que é importante, tá? Então, essa é, por exemplo, outra saída. E aí, o que eu tinha falado para vocês, olha, você pode ter uma especificação bem completa, que você mesmo cria. Você pode usar uma STM, ou uma DIN, ou uma AFNOR, você pode usar uma norma que te especifique, que você vai apoiar. Por exemplo, aqui há uma STM A240 no grau 316. Isso aqui é um aço inox austenítico, 316, mas que tem que atender a norma para um dado produto e que lá já vai te dizer se você tem tratamento térmico, se você tem a propriedade mecânica que é requerida. É muito diferente de você simplesmente dizer que é um 316. 316 é só composição química. Então, AISI SAE não é uma especificação. Quando você está numa etapa de seleção de materiais, você pode até dizer que é um 316, na etapa de seleção, porque você não sabe ainda nem que tipo de produto é. Quando você entra numa especificação, você já tem que dizer se você está falando de um tubo, se é um tubo com costura ou sem costura. Então, isso aí, talvez você, na etapa lá no teu projeto conceitual, talvez você não saiba ainda. Então, você pode dizer que é um 316, mas na hora que você fizer o detalhamento, você tem que entrar numa especificação. Eu trouxe aqui um sistema de tubulações dentro de um PNID ou um PFD. O PFD é o desenho de processo e o PNID já é um desenho que mostra todas as válvulas e os instrumentos e tal. Você vê que cada linha você tem uma identificação pequenininha ali. Essa aqui é uma linha, um dreno, por exemplo. Esse aqui é um dreno aberto. Então, ele vai te dizer, olha, essa aqui é uma linha de 2 polegadas, isso está escrito aqui, é um dreno aberto, que é uma especificação XX numa linha YY, por exemplo. Então, você sabe que essa linha aqui, ela tem um número, ela é um determinado material que vai trabalhar num determinado serviço com uma determinada dimensão. Então, essa é uma saída também que você vai ter da sua seleção, que é só ali uma linhazinha. Só que essa linhazinha aqui no XX, ela remete para uma spec. Então, isso aqui é, por exemplo, num navio FPSO, você tem o que chama pipe spec. O pipe spec vai te dizer todas as suas especificações para você utilizar para cada tipo de serviço e cada dimensão.
inclusive todas as válvulas que você vai ter que usar. Então, por exemplo, aqui está no Pipe Spec, ele mostra a faixa de temperaturas. Aqui é uma das coisas que a gente vai ver mais lá na frente, que é o método de proteção. Corrosion Allowance é a sobreespessura de corrosão. Só que esse material aqui, FRP, é uma fibra, então não sofre corrosão, então você não tem perda por corrosão. Então a sua sobreespessura de corrosão não existe, tá? Outro tipo de saída que a gente tem. Você pode ser, por exemplo, numa folha de dados ou de uma bomba, ou de uma válvula. Na folha de dados é simplesmente uma linhazinha ali. Uma STM, essa aqui, por exemplo, uma válvula borboleta. Eu tenho ali o material do corpo, o material da vedação, o material do disco, o material de uma sede e o material do eixo. Uma válvula é um exemplo. As válvulas, eu posso ter válvulas de controle, posso ter válvulas de bloqueio. E, então, assim, uma válvula ela tem um corpo e ela tem internos. Um interno, por exemplo, eu preciso que haja uma vedação. E eu preciso que essa vedação garanta que não haja nenhum tipo de vazamento, porque a válvula tem que bloquear, não pode dar passagem. Só que para eu acionar aquele interno, eu tenho o quê? Normalmente eu tenho uma haste. Então, vamos pensar aqui o seguinte, numa válvula, eu tenho um corpo da válvula, eu tenho um obturador e eu tenho uma haste. Os materiais são totalmente diferentes. Dá para pensar que os materiais de um corpo, de uma haste e de um obturador são diferentes? E o que eu precisaria para cada tipo de material? Corpo, aí o corpo pode ser um corpo fundido, pode ser um corpo forjado. Normalmente ele é espesso, né? Então, assim, a pressão nele, num material de grande espessura, talvez não crie uma condição que exija um material tão alta resistência mecânica, né? Agora, se eu tenho uma haste, e a haste vai ter que fazer uma esfera, fechar, fazer uma gaveta, entrar, né? A haste, ela precisa ter resistência mecânica, porque senão se ela deformar, se ela empenar, inclusive a haste ela tem que ser comprida, né? Ela tem que ser comprida e pequena. Então, o acionamento por uma haste não pode ser comprometido por eu colocar um material que não tenha resistência mecânica. E a haste, ela pode estar em contato com fluido ou não estar em contato com fluido. Então, eu posso precisar que quem está em contato com fluido não sofra corrosão. Quem não está em contato não tem problema, mas quem está em contato com fluido e esse fluido for corrosivo, eu tenho que dar um determinado requisito para esse material, que vai estar em contato com fluido. Muitas vezes o corpo, ele pode estar em contato com fluido que é aquoso, por exemplo, e a água vai ser o que corrói, mas eu posso pensar o seguinte, o meu corpo, ele é tão espesso que ele naturalmente já vai ter uma sobreespessura de corrosão enorme, né? Então, se eu perder 5 milímetros em 40, 30, será que ele vai perder a função? Talvez o corpo não perca a função. Mas e se a região que vai vedar, ela pode sofrer alguma corrosão? Não pode sofrer nada, zero de corrosão. Então, talvez eu tenha que ter na região de vedação um material totalmente diferente do material do corpo. Ele não precisa necessariamente ser um material duro, ou talvez tenha que ser um material duro, dependendo de, não, mas eu vou vedar e eu estou com abrasivos lá, né? E aí vai passar por ali, daqui a pouco não veda mais. Então, assim, dá para perceber que um equipamento só, dentro daquele equipamento, você vai ter vários tipos de componentes, cada um com uma função diferente, e é em função dessa função que você vai ter que selecionar o material. Algumas normas já te ajudam na seleção, por exemplo, esse API 610 para bombas, ele já te diz para uma dada condição, por exemplo, você vai uma bomba de separação de óleo, na folha de dados da bomba, ele já te diz, olha, eu quero o D1 do API 610. Quando você vai no API 610, você vê, por exemplo, que a bomba teria que ter o casing, as partes internas, a haste
e o impelidor, todas em aço duplex, por exemplo. Isso aqui são saídas, mas que aqui também houve uma entrada, né? A própria norma, o código da bomba, de bombas, permitiu que você selecionasse o material que seria adequado a uma dada aplicação.